O calvinismo não crê em livre-arbítrio. O arminianismo, sim. Não crê em livre-arbítrio? Não. O calvinismo crê em livre agência. Eu explico. Tá. Eu explico. Por exemplo, se você e eu hoje tomarmos a seguinte decisão aqui no programa, Tá. dia 11 de julho de 2023. Olha, a partir de hoje eu não peco mais. A partir de hoje eu não erro mais. Bom, segundo o pastor Hernando Dias Lopes, o calvinismo não crê em livre-arbítrio. Quem crê em livre-arbítrio é o arminianismo. Beleza. O que a gente tem que ter em mente é que o que define o que o calvinismo crê ou não são as confissões de fé reformadas, são as confissões de fé calvinistas que vai determinar o que o calvinismo acredita ou não. E segundo ele, quem crê em livre-arbítrio é apenas o arminianismo, será? Vamos ver aqui o que dizem as confissões de fé reformadas calvinistas. Vamos lá, eu vou começar com a confissão de fé Guanabara, de 1558, no capítulo 10. Olha o que diz a confissão de fé Guanabara. Quanto ao homem cristão batizado no sangue de Jesus Cristo, o qual caminha em novidade de vida, o Senhor Jesus Cristo restitui nele o livre-arbítrio e reforma nele a vontade para toda boa obra, não todavia em perfeição, porque a execução da boa vontade não está sem poder, mas de Deus. Agora, a Confissão de Augsburgo, escrita em 1530, artigo 18. Quanto ao livre-arbítrio, se ensina que o homem, até certo ponto, tem livre-arbítrio para viver exteriormente, de maneira honesta e escolher entre aquelas coisas que a razão compreende. Todavia, sem a graça, o auxílio e a operação do Espírito Santo, o homem é incapaz de ser agradável a Deus, temê-lo de coração, ou crer ou expulsar do coração toda má concupiscência inata. Isso, ao contrário, é feito pelo Espírito Santo que lhe é dado. Agora, a Confissão Helvética de 1566, capítulo 9, vai dizer assim: portanto, quanto ao mal e ao pecado, o homem não é forçado por Deus ou pelo diabo, mas pratica o mal espontaneamente, e nesse sentido ele tem o seu arbítrio muito livre. Ou seja, o pastor está associando aí o livre-arbítrio à prática de não pecar. A confissão nega isso. Pelo contrário, o livre-arbítrio é a maior causa do pecado do homem. Não é à toa que Adão caiu justamente pelo fato de ter livre-arbítrio. Em toda a cristandade, desde os primeiros séculos, o livre-arbítrio foi ensinado como a maior causa do pecado do homem. Você vê isso nos textos de escritores nos escritos de Taciano, você vê isso nos escritos de Hipólito de Roma, nos escritos de Agostinho. O livre-arbítrio é a causa do pecado do homem. O homem peca justamente por ter livre-arbítrio, e não o contrário. Uma vez que o homem não é dotado de livre-arbítrio, logo Deus ele é o autor do pecado. Por isso que na Confissão Helvética diz que o homem, quando peca, ele não é forçado por Deus, mas ele peca livre e espontaneamente. Ou seja, o homem ele elege o mal voluntariamente, livre e voluntariamente. Por isso, para isso ele tem o seu arbítrio muito livre, porque na confissão de fé reformada é o livre-arbítrio que é a causa do pecado do homem. Agora, o que fala no mesmo capítulo da Confissão Helvética, diz assim: finalmente, devemos ver se os regenerados têm até que ponto o livre-arbítrio. Na regeneração, o entendimento é iluminado pelo Espírito Santo para que compreenda os mistérios e a vontade de Deus. E a própria vontade não é somente mudada pelo Espírito, mas também é equipada com poderes de modo que ela espontaneamente deseje o bem e seja capaz de praticá-la. No mesmo capítulo vai dizer assim: todavia, ninguém nega que nas coisas externas, tanto os regenerados como os não regenerados gozam de livre-arbítrio. Agora, olha o que fala na Confissão de Fé Batista de Londres, de 1689, na Declaração Congregacional de Savoy, escrita em 1158, escrita pelo próprio John Owen. E na principal confissão de fé reformada calvinista, que é a Confissão de Westminster, que é de 1643. Nessas três confissões de fé reformada está o mesmo texto. E vai dizer assim, é sobre o livre-arbítrio no capítulo 9. O homem, por meio da sua queda,
em seu estado de pecado, perdeu completamente o poder da sua vontade quanto a qualquer bem espiritual que acompanhe a salvação. Então, como homem natural inteiramente adverso a esse bem, morto em pecado, ele não é capaz de sua própria força de converter-se e preparar-se para isso. Quando Deus converte o pecador e o transporta para o estado de graça, ele o liberta de sua escravidão natural ao pecado e, por sua graça somente, o habilita livremente a querer fazer aquilo que é espiritualmente bom. Em razão de sua corrupção remanescente, ele não faz perfeitamente, nem apenas deseja o bem, mas também deseja o mal. A vontade do homem é perfeita e imutável para o bem. A vontade do homem é feita imutável e perfeitamente livre somente para o bem, apenas em seu estado de glória. Ou seja, o homem, depois que ele é liberto, ele continua a pecar. Por quê? Porque ele ainda está em seu estado de corrupção, que é a carne. Ele só passa, a sua liberdade só se torna perfeita depois da glorificação. Agora, olha o que os cânones de Dort dizem sobre o livre-arbítrio. Os mesmos cânones de Dort que condenaram o arminianismo. Ele está falando que o livre-arbítrio é coisa de arminiano. Olha o que fala o cânone de Dort, que é o mesmo cânone que condenou o arminianismo. No artigo 18, vai dizer assim: a fé, portanto, é um dom de Deus, não porque é oferecida ao livre-arbítrio do homem, mas porque de fato é conferida ao homem, implantada e infundida nela. Ou seja, nem a confissão, nem o cânone de Dort nega que há um livre-arbítrio no homem. Logo, o que o pastor fala não tem fundamento nenhum dentro da sua própria tradição. Ou seja, o livre-arbítrio não é coisa de arminianismo. A própria confissão de fé reformada não nega a existência de um livre-arbítrio. E detalhe, ele fala que o calvinismo crê em livre agência. Não existe nenhuma confissão de fé reformada que fale em livre agência. Todas elas falam taxativamente de livre-arbítrio. O que as confissões de fé reformadas negam é que o homem, pelo seu próprio poder natural, pelo seu próprio livre-arbítrio, seja capaz de fazer a vontade de Deus pelos seus próprios meios naturais, que o seu livre-arbítrio natural, sem o auxílio da graça, sem o mover da regeneração, sem o mover do Espírito Santo, possa fazer algum bem espiritual. É isso que as confissões reformadas negam, não o livre-arbítrio em si. O que mais vejo por aí é calvinista dizendo que não tem livre-arbítrio porque morto não tem livre-arbítrio. Ou seja, o calvinista ele assume que ele continua morto. O calvinista assume que ele não foi vivificado por Cristo. Ele nega a eficácia da graça na vida dele, coisa que a confissão de fé taxaria ele como herege. Por quê? Porque as confissões de fé reformada, elas falam do auxílio da graça e da sua eficácia quanto ao livre-arbítrio.